Vamos ler a palavra, Efésios 6, de 10 a 18. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Aqui o apóstolo Paulo chama os crentes de Éfeso para se revestirem com a armadura de Deus. Ele compara alguns aspectos da vida cristã com a armadura de um soldado romano, que era o maior exército daquela época, e mais poderoso exército, e mais equipado exército. Então Paulo usa algumas partes da armadura de um soldado romano como figuras da armadura do cristão, que o cristão deve usar na sua caminhada por esse mundo. Eu particularmente acredito que Paulo tinha em mente as perseguições que os crentes sofriam naquela época. Em muitos lugares do Império Romano e em algumas épocas do Império Romano, no início do cristianismo, os cristãos foram severamente perseguidos, presos, espoliados, perderam os seus bens, perderam entes queridos, perderam a própria vida. Então essa palavra se aplicava especialmente àquelas circunstâncias e ela é muito adequada para cristãos que estão em países onde o evangelho é perseguido, onde é proibido declarar-se cristão, onde o cristão ainda corre risco, coloca a sua vida em risco pelo simples fato de ser cristão e de confessar o nome de Jesus. Essa palavra se aplica em primeiro lugar a essas circunstâncias, não é o nosso caso aqui no nosso país. Mas, ao mesmo tempo, essa palavra pode se aplicar a todo cristão em todas as lutas que o cristão enfrentar na sua vida. Todas as batalhas, mesmo num país onde temos liberdade religiosa, o cristão enfrenta lutas, o cristão enfrenta perigos. E quanto mais ele zelar da sua vida cristã, quanto mais ele buscar ser fiel ao Senhor, o apóstolo Paulo diz que todos que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Além das tribulações naturais que afetam todo mundo, como é o caso que estamos vivendo na atualidade. Então, é importante, essa palavra é adequada para todas estas situações. E o apóstolo Paulo começa dizendo, ele está finalizando a sua carta aos Efésios, ele diz, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Olha que recomendação, fortalecer-se em Deus. Igreja, é tempo de se fortalecer em Deus. É tempo de se fortalecer na fé. É tempo de se fortalecer na palavra, na oração, na santidade. Estamos nesse tempo. Deus está usando essas circunstâncias. Eu estava conversando agora há pouco com o irmão Milton, antes dessa live. Deus está usando isso aqui como um chamado para a sua igreja, para o seu povo, para buscar ao Senhor. Agora que nós temos mais tempo dentro das nossas casas, somos aconselhados a não sair nas ruas e nos aglomerarmos e visitarmos outras pessoas, é tempo de nos voltarmos para Deus, de nos dedicarmos à palavra, nos dedicarmos à oração, nos dedicarmos à santidade em Cristo Jesus.
E eu espero, eu desejo, eu já tenho orado sobre isso, tem alguns planos, inclusive, que essa volta para as coisas espirituais não aconteça apenas agora durante a crise, mas que o povo de Deus continue perseverando na oração. Eu fiquei feliz porque agora, nesse final de fevereiro, eu chamei a Igreja Redenção para termos uma semana de oração de madrugada e por mês, antes da ceia do Senhor. Nós vamos ter agora, colocamos no nosso calendário, todos os meses, uma semana de oração às 5 da manhã. Vamos preservar os nossos encontros de orações às terças, quartas e quintas que já temos na nossa igreja. Vamos desenvolver outros mecanismos para nos unirmos em oração. Eu espero que essas correntes de orações que são criadas em redes sociais se mantenham após a crise, porque outras crises virão, meus amados. Eu não quero ser pessimista nem espalhar terror, longe de mim isso, apenas nos prevenir pela palavra de Deus. Quando nós enfrentarmos a adversidade, nós já estejamos buscando ao Senhor, estejamos fortes espiritualmente para enfrentar essas adversidades. Ele diz, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Verso 11, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu digo que uma situação como essa que estamos vivendo e outras semelhantes, dependendo do ângulo, ela pode ser uma provação de Deus e pode ser uma tentação do diabo. Uma provação de Deus para fortalecer a nossa fé e uma tentação do diabo que Deus autoriza, que Deus permite, como Deus autorizou o diabo a atormentar a vida de Jó. Deus permite que o diabo faça certas coisas e o inimigo tem a tentativa de querer nos derrubar, nos destruir, mas Deus usa essas circunstâncias para nos fortalecer. Então ele diz, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, verso 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Há um mundo espiritual maligno, tanto quanto há um mundo espiritual benigno, composto de anjos, arcanjos, querubins, serafins, que servem aos propósitos de Deus. Existe um mundo espiritual maligno, composto do diabo e seus demônios, que cumprem os seus propósitos malignos. Apesar de que o propósito de Deus vai prevalecer e até o inimigo, nas suas investidas, no final das contas vai ser vencido em tudo isso e Deus será glorificado em todas as circunstâncias. Então, não ignore que nós temos um mundo espiritual que rege o mundo material e que nós precisamos escolher o lado do qual nós estamos. E quando nós escolhemos nos fortalecer em Deus, nós temos a garantia da vitória, porque Jesus não é que Jesus vai vencer, Jesus já venceu, Jesus já triunfou sobre os principados e potestades e os expôs a desonra pública lá na cruz, a Bíblia diz isso, lá em Colossenses. Então, escolha o lado no qual você quer ficar. Versículo 13, ele diz, aliás, já foi o 13, versículo 14, relendo o 13, eu não li tudo. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Permaneça inabalável na sua fé, meu irmão. Eu estou dizendo, todos os dias, fortaleça seu espírito com o estudo da palavra. Fortaleça o seu espírito com louvores. Fortaleça o seu espírito com orações, com a comunhão com a fonte da vida que é o nosso Deus, com o Todo-Poderoso, para que você fique inabalável depois de ter feito tudo, como diz o apóstolo Paulo aqui. Aí, a partir do versículo 14, eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. Primeiro, ele fala de 7 partes da armadura de um soldado romano, comparando a armadura de um cristão, as armas espirituais de um cristão. Certo? Na verdade, ele usa 6 partes. Ele fala de 7 armas do cristão, mas só usa 6 partes da armadura de um soldado romano. Quero que você preste atenção nesse detalhe, se ainda não notou isso.
E a primeira coisa, na Bíblia, o número 7 é o número da perfeição. A obra de Deus na criação do mundo foi feita em 7 dias. Né? Então o número 7 sempre está presente em obras completas, na perfeição do nosso Deus. Então aqui nós vamos ver 7 armas. Quais são as 7 partes da armadura? Quais são? Ele diz no verso 14, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Os soldados usavam um cinto especial no qual ele colocava a sua espada, e ele diz que o cristão também tem um cinto especial, que ele diz que é o cinto da verdade, é o primeiro. O segundo, ele diz, vestindo a couraça da justiça. O soldado romano usava uma couraça com a qual ele se protegia das setas lá, dos ataques das espadas, né? E ele está dizendo que o cristão tem uma couraça, e essa couraça é a justiça. E em outros textos bíblicos nós sabemos que essa justiça não é nossa, é a justiça de Cristo. E o seu sacrifício na cruz que nos justifica. Ele diz, se aposse disso, se vista com essa couraça. Versículo 15, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Todo soldado tem o seu coturno hoje, o soldado moderno. O soldado romano tinha lá o seu calçado específico, a sua bota específica para fazer parte da sua armadura. E ele está dizendo que o cristão tem um sapato específico. Qual é esse sapato? É a pregação do evangelho. Não sei se você sabia, quando você está pregando o evangelho para as pessoas, meus irmãos, você está usando esse sapato especial da armadura do cristão, do soldado cristão. Olha que coisa maravilhosa. E é interessante porque é o sapato, porque é para andar. E a Bíblia nos ensina que por onde nós vamos passando, o cristão vai passando, ele vai compartilhando o evangelho. Então nós temos, Paulo fala em outro lugar, de armas de defesa e armas de ataque. E a pregação do evangelho é uma arma de ataque. Então ele diz, se calce nesse sapato. Versículo 16, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O maligno, o mal, o diabo, seus anjos, seus demônios, eles atiram setas, atiram flechas na direção do cristão, eles atacam o cristão, muitas vezes ataques que podem até tirar a vida de cristãos em circunstâncias reais mesmo, em outras situações, em outros lugares, como eu disse, onde há perseguição ao evangelho. E ele está dizendo que nós nos defendemos disso com um escudo. Que escudo? O escudo da fé. Irmão, exerça a sua fé. Na primeira live que eu fiz antes de ontem, eu falei bastante disso. Ore com fé. Eu sempre, quando eu falo disso, eu lembro do irmão que disse que tem muito crente que ora para estar mendigando. Não, meu irmão, você é súdito do Rei dos Reis e Ele te ama. Você é filho, então fale na sua oração com fé, como filho, como um súdito do Todo-Poderoso. Não como um mendigo ali, mostrando dúvida, medo. Não, é fé. É hora de orar com fé, com autoridade. Aí ele continua, versículo 17. Usem o capacete da salvação. O soldado tem o seu capacete que protege ataques contra a sua cabeça, né? É a quinta arma, a quinta peça da armadura aqui, é o capacete. E ele está dizendo que para o soldado cristão, o seu capacete é a salvação. O crente que está seguro da salvação não tem medo de nada. Ele não tem medo nem da morte. Eu lhe aconselho nesta hora, se você ainda tem dúvidas sobre a sua salvação, estude o Evangelho de João. Estude João capítulo 3. Veja como a Bíblia promete a vida eterna para todo o que crê em Jesus. E aposse-se da salvação em Cristo Jesus, porque isso nos dá segurança. Uma das coisas que eu estou dizendo, preste muita atenção nisso que eu vou dizer. O fato de você e eu sermos cristãos não nos isenta de contrairmos, por exemplo, o coronavírus. Podemos ser envolvidos. Não é porque eu declaro minha fé, que eu oro com fé, que eu creio em Deus, que eu não vou ser atingido. Posso ser atingido. E vou dizer mais, eu posso até morrer. Se Deus quiser assim, amém. Que Ele seja glorificado.
E eu não vou ficar abalado por isso. Por quê? Porque eu tenho o capacete da salvação. Eu rendi minha vida a Cristo. Eu confessei a Cristo que eu sou um pecador e que eu preciso da justiça dele. Então eu lhe aconselho a mesma coisa. Se algum dos nossos amigos, irmãos, está ouvindo aí, tem dúvidas sobre esse assunto, meu irmão, estude a palavra e peça a Deus para te dar segurança, porque a segurança da salvação é um capacete na cabeça do soldado cristão. Olha que coisa fantástica. E a última arma que ele faz menção, a sexta arma que ele faz aqui, em comparação à armadura do soldado romano, ainda no versículo, no versículo 17, ele diz: e a espada, usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Igreja Redenção, a Igreja Batista em Coelho Neto, a Igreja Batista do Cordeiro em Comércio, sabe o quanto eu incentivo a igreja a estudar a palavra de Deus. E em diversos lugares a palavra de Deus é comparada a uma espada. Jesus passou 40 dias jejuando e orando no deserto, ele foi tentado pelo diabo e ele combateu as investidas do diabo citando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz para Timóteo que ele deve apresentar-se a Deus, obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu estava dizendo esses dias que igreja forte é constituída de crentes fortes, e crentes fortes são aqueles que conhecem, que estudam, que examinam a palavra. São os bereanos da vida, que não engolem qualquer coisa que ouvem por aí porque conhecem a palavra, porque levam a palavra de Deus a sério. Se eu posso aproveitar esse momento para lhe dar um conselho, lhe dou agora. Gaste seu tempo de novo estudando a palavra. Leia sistematicamente. Eu fico muito triste de ver crentes, às vezes, imaturos, que a leitura que faz é a leitura quando está na igreja, ou então quando está passando uma crise, aí vai lá, Deus, eu vou fechar aqui, eu vou abrir, eu vou pôr o dedo, onde eu puser o dedo, o Senhor está falando, meu irmão, isso é imaturidade demais. E é bom, Deus é tão gracioso que às vezes ainda fala com o indivíduo desse jeito, né? Meu irmão, estude a palavra, tome posse dessa espada. Uma pessoa, o fato de ter uma espada não significa que você está pronto para a luta, não. Você tem que saber manejar a espada. E para manejar tem que treinar. E você treina a espada da verdade estudando. Às vezes as pessoas ficam, pastor, o senhor sabe muito de Bíblia. Meu irmão, eu tenho praticamente 50 anos estudando a Bíblia, se eu não soubesse. E outra coisa, eu levo isso a sério, eu venho de uma família que estuda a palavra. Então, um conselho para você, aproveite esse tempo e estuda a palavra. Mas para finalizar, ele fala de uma última arma aí no verso 18, e eu quero chamar a atenção para isso aqui para finalizar. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O que eu quero chamar a atenção? 6 armas da armadura de Deus são comparadas a partes da armadura de um soldado romano, mas a 7ª arma não é comparada, porque essa arma não tem comparação. Todas as armas são importantes, mas essa Paulo dá uma ênfase especial aqui. É a oração. Olha que arma fantástica. E observe, pode reler o texto aí, é a arma que ele mais enfatiza. Essa leitura aqui é um dos versículos maiores. E o que ele está dizendo? Orem no Espírito em todas as ocasiões. Não dá para você orar de joelho em todas as ocasiões. Não dá de você orar de olho fechado em todas as ocasiões. Mas dá de você orar em espírito, andando pela cidade, dirigindo seu carro, cuidando da sua casa, trabalhando na sua empresa, até conversando com pessoas, você pode estar orando em espírito. Desenvolva isso na sua vida, meu irmão. Aprenda a orar no espírito, em todas as ocasiões. Ande pela rua orando em espírito. Agora estão dizendo para a gente não sair muito na cidade. Hoje eu saí aqui pela manhã para fazer caminhada aqui no parque aqui do lado da minha casa. E eu aproveitei andando e orando por esta cidade, agradecendo a Deus pela cidade onde eu moro, orando pelos meus vizinhos, orando pelas autoridades da minha cidade. Entendeu? Isso é orar em espírito. E as pessoas passavam por mim aí na caminhada, e as pessoas não percebiam, não sabiam que eu estava orando, mas lá em espírito eu estava orando, eu estava louvando a Deus, eu estava agradecendo, eu estava intercedendo.
E o apóstolo Paulo está mandando exatamente, orem no Espírito em todas as ocasiões. Quando você não puder orar de joelho, quando você não puder orar de madrugada, quando você não puder orar no templo, quando você não puder orar reunido com outros irmãos, ore em Espírito. Preencha o seu tempo orando em Espírito. O problema, uma das coisas que eu vejo que isso é um problema, é que muita gente pensa que Deus só ouve a oração que é feita de madrugada, de joelho, em cima do monte. Meu irmão, Deus ouve o gemido do nosso coração. Em Romanos 8 diz que nós nem sabemos orar como convém, que o Espírito traduz a nossa oração. Orar pela salvação do mundo, orar pela manifestação da graça de Deus no mundo.